Chegamos ao fim da semana 3 da NFL, quanto jogo incrível. Eu até soltei um vídeo no domingo falando assim, se prepare para esse domingo porque ele vai ser louco, e foi mesmo, cara. Hoje vamos falar os principais destaques da semana 3, lembrando que eu sempre posto lá no Instagram resultados da rodada, quem tá indo melhor lá na nossa liga de fantasy junto com a loja, a Urlacher Shop, eu posto coberturas, tudo que tá rolando de bacana e tudo mais, então roda essa maravilhosa vinheta que a gente vai falar os principais destaques da semana 3. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Goalin Sports, estou de volta. Ainda essa semana vai ter o vídeo sobre o jogo que eu fui lá em Miami contra dos Dolphins contra os Patriots, muito bacana, mas hoje a gente vai falar sobre a semana 3, que começou no dia 19 de setembro, na quinta-feira, com o Thursday Night Football entre Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans. Os Jaguars levaram ao melhor por 20-7 e foi o clássico jogo de Sacksonville. A defesa dos Jaguars estava tão bem que provocou 8 sacks no Marcus Mariota, e o destaque dos Jaguars para o ataque fica aí com o cara que substituiu o Nick Foles e a nova estrela da NFL, Gardner Minshew. Ele foi selecionado na 6ª rodada do draft e ele é todo carismático, ele tem um bigodão, ele fala que ele treina na academia de sunga e tudo mais, e o cara tá indo muito bem. Até começa-se a supor que se ele for assim mesmo durante muitos jogos, o Nick Foles não volta mais para ser titular, o que seria uma tristeza gigante, né? O jogo ficou 20-7. No domingo 22 de setembro tivemos a maioria dos jogos como sempre, começando com Dallas Cowboys enfrentando Miami. E aqui é óbvio, né? Os Dolphins não estão bem, os Cowboys ganharam de 31-6, mas é interessante dizer que os Dolphins estavam competitivos no primeiro tempo, cara, o que foi um pouco bizarro, mas rapidinho os Cowboys desencantaram e foram muito melhor. O Dak Prescott fazendo mais um jogo maravilhoso, mas o destaque fica pro Amari Cooper, que teve 2 touchdowns e foi muito bem. O Rosen tá de titular e é melhor, mas ele acabou saindo por lesão, não parece ser grave, mas os Dolphins estão numa situação muito triste mesmo. Green Bay Packers ganhou dos Broncos por 27-16, ficando agora 3-0 os Packers, mas ainda não estão me convencendo que são aquele time, esses são os Packers. A defesa tá indo muito melhor, aliás os Packers estavam jogando daquele uniforme throwback que é bonito, mas a calça marrom é horrível, mas não tem problema. O ataque foi melhor, além da defesa que já conseguiu segurar os Broncos. É claro que tem o Aaron Rodgers maravilhoso, a questão é que os Broncos também não estão nada bem, o Joe Flacco não tá indo bem, teve uma interceptação, vitória para os Packers nessa daí. Buffalo Bills e Cincinnati Bengals fizeram um baita de um jogo, na verdade, os Bills abriram 14-0, depois os Bengals empataram e ficou bem competitivo, mas deu Bills no final 21-17. Mas a surpresa maior aí é que os Bills estão 3-0 e ali disputando o primeiro lugar da conferência, da divisão da AFC East com os Patriots, quem diria, e domingo agora tem Bills e Patriots, então vai pegar fogo, cara. Minnesota Vikings fez um jogo maravilhoso contra o Oakland Raiders. O Kirk Cousins finalmente foi muito bem, fez passes muito interessantes, mas é muito importante dizer que os Vikings têm talvez o melhor running back da liga nesse momento, Dalvin Cook. Que jogo que ele fez, cara. A verdade é que os Vikings foram muito melhores e os Raiders, que me pareciam ter ido tão bem no primeiro jogo, no segundo diminuíram e esse terceiro foi bem ruim. Eles erraram bastante, não conseguiram bons resultados e a defesa dos Vikings estava brilhando gigante. Vikings ganharam 34-14. Os Colts ganharam dos Falcons fora de casa e que baita jogaço foi esse. Os Colts ganharam de 27-24 e aí alguns destaques aqui. Primeiro, a defesa foi ótima, muito eficaz, conseguiu impedir muito do ataque dos Falcons. T.Y. Hilton, wide receiver dos Colts, foi um dos principais nomes da partida, saiu lesionado, mas fez um ótimo jogo. E Jacoby Brissett, que substituiu aí o Andrew Luck, que aposentou, foi muito bem, mais de 300 jardas, 2 touchdowns, que da hora, cara. Os Colts parecem ainda estar competitivos, mas a verdade é que os Falcons erraram muito. O Matt Ryan passou muito a bola, teve 3 passes para touchdown, mas não foi suficiente, cara. O ataque dos Falcons não engrenou, o que é muito triste. Um dos jogos mais esperados da semana foi Kansas City Chiefs contra Baltimore Ravens. A disputa aí do Patrick Mahomes contra o Lamar Jackson, e foi um baita jogo, mas a verdade é uma só. Os Chiefs dominaram, cara. Os Chiefs têm um ataque muito forte e é como eu falei, muita gente até falou, Goalin, sério mesmo que você tá acreditando na defesa dos Chiefs contra a forte defesa dos Ravens? E a verdade é que foi isso mesmo. Os Chiefs conseguiram pontuar bastante enquanto conseguiram segurar os Ravens. Quando a gente vê 33-28, a gente não nota ali que teve um domínio muito grande dos Chiefs, na verdade. A questão é que o Mahomes teve mais um desempenho de MVP,
MVP, enquanto o Lamar Jackson teve uma queda imensa quando comparado com os outros dois jogos. Ele errou metade dos passes, ele não teve touchdowns passados, só teve um corrido e teve um rating de apenas 70.6, sendo que nos outros ele tinha tido um rating para mais de 100. Então é bem intensa e um destaque gigante que eu tenho que dar aqui. Que recepção do DeMarcus Robinson com uma mão só, um dos touchdowns mais lindos que eu vi na minha vida. Os Patriots jogaram em casa na vitória contra o New York Jets por 30-14, e essa daí o placar também não reflete. O jogo já tinha acabado no intervalo quando os Patriots estavam ganhando por 30-0. A defesa ainda não cedeu nenhum touchdown na temporada, porque os dois touchdowns dos Jets, um foi por erro em retorno de punch, que os Jets conseguiram fazer o touchdown, e o outro foi uma interceptação retornada para touchdown do Jarrett Stidham, que já tinha substituído o Tom Brady, que parou de jogar bem cedo. Patriots 3-0, e é muito difícil dizer que os Patriots não são o time mais forte esse ano. Vamos aguardar. Detroit Lions ganhou dos Eagles, quem diria, cara? Que baita jogo que o time de Matt Patricia fez. Os Lions ganharam por 27-24 e dificultaram muito a vida dos Eagles aí. O jogo chegou a estar 20-10 para os Lions e mesmo os Eagles conseguindo dar uma engrenada não foi suficiente. E a situação dos Eagles começa a ficar preocupante agora que eles estão com uma vitória, 2 derrotas. E mesmo com algumas lesões, o Carson Wentz está saudável, tem peças importantes e mesmo assim não consegue ganhar. Tô bem curioso para ver o desempenho dos Eagles no próximo jogo. Outro jogo que foi muito bacana foi Carolina Panthers e Arizona Cardinals, em que os Panthers finalmente tiveram um desempenho excelente, ganharam por 38-20. Primeiro falando dos Cardinals, são um time limitado, tem muitas peças faltando aí, mas o Kyler Murray tá bem, cara. A questão é que ele terminou o jogo com 2 interceptações e 8 sacks, cara. Então o Kyler Murray sofreu muito e isso talvez não seja tanto dele, seja mais da linha ofensiva. Ele também não gosta de se livrar da bola. A questão é que os Panthers tiveram esse desempenho sem o Cam Newton, que tá machucado, já foi confirmado que não vai estar na semana 4 também, e o Kyle Allen teve um jogo maravilhoso, mais um quarterback jovem aí, 4 passes para touchdown, o Christian McCaffrey como sempre voou, e o Allen, ele teve erros de iniciante, assim, ele teve 2 fumbles, perdeu 1, mas ele foi bem pra caramba, e os Panthers ganharam esse jogo. Agora é claro que o destaque fica aqui para o jogo dos Giants contra os Buccaneers. Os Giants ganharam por 32-31 na estreia de Daniel Jones. Meu Deus, quanta treta, né? O Daniel Jones foi escolhido na 6ª escolha geral do draft, muito criticado, e eu mantenho a minha posição aqui de falar que ele foi escolhido cedo demais. Os Giants podiam ter pego um excelente jogador de defesa e ter pego o Daniel Jones na escolha 17. Diz o Dave Gettleman que o Daniel Jones seria escolhido antes. Aí não tem como negar, talvez eles tenham feito a coisa certa, se isso for verdade, o que eu duvido bastante. Mas isso não interessa, cara, porque o Daniel Jones fez uma baita de uma estreia. Primeiro, os Bucks fizeram a lição de casa, era só chutar o field goal no final do jogo ali, um field goal bem curtinho, mas o Matt Gay errou, cara. O Matt Gay, lembrando, é o cara que substituiu o Cairo Santos. Chupa, Matt Gay, vai, Cairo Santos. O Jones usou muito bem o Evan Ingram, essa é a verdade. O Daniel Jones passou muito a bola. O Evan Ingram, que é o tight end, foi muito bem. Isso foi excelente. O lado ruim do jogo aí é que o Saquon Barkley, pra variar, ele foi bem, mas ele se lesionou e vai ficar fora por várias semanas. Os Giants são um time limitado, cara, mas o Daniel Jones se mostra ter um potencial gigantesco e isso é muito interessante. Os Texans ganharam dos Chargers por 27-20, um jogão dos Texans com virada. Os Chargers começaram melhor, mas ainda tem o problema do Deshaun Watson tá sendo muito pressionado, cara. Ele teve muitos dropbacks, que é quando ele tem que recuar para não ser atingido, muitos hurries, que é quando ele é apressado para fazer o passe. Os Chargers começaram melhores, mas levaram a virada, o que também preocupa aí o time de Los Angeles e mostra que os Texans continuam fortes. Mais um que tá 3-0 e ninguém imaginava. San Francisco 49ers. Os 49ers ganharam dos Steelers por 24-20 em um baita de um jogão. O Jimmy Garoppolo fez o pior jogo dele até agora. 2 interceptações, apenas 277 jardas, mas foi suficiente. A questão é que os Steelers também não estão ajudando. O Mason Rudolph fez a sua estreia, não foi tão bem. Começou muito mal e foi melhorando, a verdade é essa, mas a questão é que agora os Steelers estão 0-3 e os 49ers 3-0, quem diria. Os 49ers têm muitos running backs interessantes, variaram bastante em recebedores e foi suficiente, cara. Outro jogo muito esperado para esse fim de semana era New Orleans Saints e Seattle Seahawks. Eu vou falar aqui que eu errei mesmo. Eu pensei que os Seahawks fossem ganhar esse jogo sem o Drew Brees no Saints, mas eu vou ser sincero aqui e falar: que jogo
ruim que os Seahawks fizeram. Quantos erros os Seahawks cometeram, chamadas erradas, escolhas erradas. Isso porque o Russell Wilson teve mais de 400 jardas, mas a verdade é que mesmo com esse placar, os Saints dominaram o jogo, cara. O Teddy Bridgewater foi bem com 2 passes para touchdown. O Alvin Kamara, como sempre, correu bem, mas também recebeu bem. E os Seahawks erraram muito, a verdade é essa, dando a vitória aí para o New Orleans Saints por 33-27 contra os Seahawks num baita de um jogaço. O domingo terminou com o Sunday Night Football entre Los Angeles Rams e Cleveland Browns, em que deu a lógica, a verdade é essa, os Rams, time de Super Bowl, ganhou por 20-13, e a verdade é que o jogo foi muito parado em boa parte, os primeiros touchdowns aconteceram apenas no terceiro quarto, e aqui é interessante analisar o seguinte, os Rams, a defesa voou, foi muito bem, o ataque sofreu um pouco, mas os 2 touchdowns e os 2 field goals foram suficientes. O erro aqui é o ataque dos Browns. E aí eu vou ser sincero aqui. Baker Mayfield cometeu alguns erros, mas eu não acho que a culpa é dele, nem dos seus recebedores e nem do seu corredor. Eu acho que o erro aqui foi Freddie Kitchens, o head coach dos Browns, e as suas chamadas, cara. Teve uma situação ridícula de uma 4ª para 9, em que era aquela típica situação em que ele ia fingir que ia fazer o snap para tentar conseguir uma falta, mas não, ele pegou o snap e pior, ele tentou um draw, que é uma situação de corrida extremamente simples. Você passa pro running back e ele tenta correr, fazendo 9 jardas, nem a pau, é claro que não conseguiram. Teve outras situações ridículas em que precisando de 10 jardas, eles mandaram, o Freddie Kitchens mandou 4 verticals, que significa 4 recebedores correndo em linha reta. Isso foi péssimo, cara. Mais uma vez, o Baker errou, ele teve uma interceptação, mas não me parece que esse é o problema. Terminamos a rodada com o Monday Night Football entre Chicago Bears e o Washington Redskins, um jogo muito interessante porque há anos atrás a maior goleada da história da NFL foi entre esses dois times. Os Bears fizeram 73-0 nos Redskins e quando o jogo virou 28-0 no intervalo, parecia que isso ia se repetir. A verdade é que a defesa dos Bears acabou com o jogo muito cedo e se mostrou aquela defesa fortíssima do ano passado, cara. Foram 21 pontos só por turnovers, velho. O Case Keenum realmente teve muita dificuldade e começa-se a pensar se o Dwayne Haskins não é uma escolha melhor para os Redskins nesse momento, já que o Case Keenum não está bem assim. É claro que no final do jogo os Redskins ensaiaram uma reação, fizeram 15 pontos, tentaram conversões de 2 pontos, o Case Keenum começou a fazer bons passes, mas na minha opinião é válido testar o Dwayne Haskins. É muito cedo, ele pode acabar se ferrando, mas olha o que aconteceu com o Daniel Jones, ele teve um baita desempenho e vem confiante aí para as próximas semanas. Quem disse que isso não pode acontecer com, na minha opinião, o melhor quarterback naquela classe do draft, que chegou a 50 touchdowns no ano que ele teve em 2018, o recorde da Big Ten, a conferência que ele tinha no college. Então eu acho que deviam testar o Dwayne Haskins. Vamos ver o que os Redskins vão fazer, mas a questão é que os Bears ganharam essa daí por 28-15. A NFL já divulgou os jogos que vão ser transmitidos na semana 4 e tem jogos muito interessantes. Além desses, eu mostro para vocês também outros jogos legais. Então vamos lá. Na quinta-feira, o Thursday Night Football é Eagles e Packers. A semana já começa maravilhosa com Thursday Night incrível às 9h15. No domingo, 2 jogos vão ser exibidos em cada faixa horária, além do Sunday Night Football. Na ESPN, um duelo de divisão entre 2 times que estão 3-0. Patriots e Bills se enfrentam às 2 horas da tarde, em que uma coisa que tem tudo para ser um baita jogão também. 2 horas da tarde também na ESPN Extra, Browns e Ravens, que também vai ser um baita jogaço, com os Browns que vêm aí querendo muito a vitória e os Ravens que também estão vindo aí de uma derrota. Às 5h05 na ESPN 2, Seahawks e Cardinals se enfrentam, em que tem tudo para ser um jogo muito interessante com o Russell Wilson, que tem que ganhar esse jogo, cara. Os Seahawks precisam ganhar esse jogo contra os Cardinals, que tem um potencial grande, mas precisam de uma vitória também. Às 5h25, Vikings e Bears fazem um duelo de divisão na ESPN, que vai ser muito interessante, 2 times com defesas muito fortes. O Sunday Night Football é maravilhoso com Cowboys e Saints, Ezekiel Elliott e Dak Prescott vão mostrar o seu valor ali, enfrentando Teddy Bridgewater e os fortes jogadores do Saints, que não estão indo nada mal, e a rodada termina com Bengals e Steelers às 9h15 da noite no Monday Night Football, e que tem tudo para ser um jogo bem interessante também. São 2 times que estão sofrendo muito e que precisam ganhar o jogo, e isso vai ser bem interessante também. Outros jogos interessantes que teremos na semana 4 que não vão ser transmitidos pela ESPN. Na faixa das 2 horas temos um Redskins e Giants, que vai ser legal, já que os Redskins estão 0-3,
talvez testem o Dwayne Haskins e o Daniel Jones, que vai seguir como titular. Temos também um Raiders e Colts, que vai ser interessante. Temos um Chiefs e Lions, já que os Chiefs estão tão bem assim e os Lions vêm de uma vitória interessante, apesar de que aí eu acho que dá Chiefs sem muito problema. Na faixa das 5 horas da tarde, tem um Jaguars e Broncos, que eu acho que vai ser interessante de analisar também, e um Buccaneers e Rams. Além disso, tudo vai ser transmitido. New York Jets e San Francisco 49ers tiram a semana de folga. Acabou a minha luz, então eu vou encerrar o vídeo com o flash do celular. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreva nesse maravilhoso canal. Tem mais vídeo rolando essa semana, muita coisa legal. Se você gostou, dê um gostei, se inscreva, me siga nas redes sociais, é isso que eu tinha esquecido. Um grande abraço pra todos vocês, pessoal. Fui!